Pois, muita gente, quando pensa em inovação, pensa em grandes tecnologias, né, em novas tecnologias, metaverso, sei lá, Web3, NFT, todas essas coisas. Mas será que a gente consegue inovar com baixo custo, com baixo orçamento? Bom, essa resposta ela pode ser respondida de várias maneiras, mas eu acho que, assim como muitos vieses que existem, né, a gente abre o jornal, a gente, acaba vendo, muito ênfase em algumas inovações, alguns lançamentos que parecem ser coisas parecem não, na verdade são coisas grandiosas, o foguete do Elon Musk, os carros elétricos, algumas coisas que realmente, claramente foram fruto de muito investimento, de muito teste, muito investimento em componente, etc. E aí a gente acaba sempre associando que inovação é uma tecnologia nova e é uma coisa cara. Mas, em contrapartida, eu acho que a gente, principalmente nesse mundo digital, onde a barreira entre o físico e o digital está cada vez mais, menos clara, eu acho que tem muitos exemplos de grandes inovações, de coisas que mudaram alguns modelos de negócio, né, os modelos disruptivos, né, que é a palavra gasta da vez, né, mas, acho que um exemplo muito bom disso é o próprio WhatsApp. A gente começou a nossa conversa falando sobre o WhatsApp, como a gente usa, como a gente, enfim, depende hoje dele. E quando a gente ouviu e começou a usar, acabou aparecendo, e depois com a própria compra do Facebook, né, adquiriu o WhatsApp, para mim ficou muito marcado que os caras tinham uma estrutura de 16 funcionários, né, e eram provavelmente estavam no escritório pequenininho, provavelmente na época, não sei se as estruturas de cloud hoje que existem e são acessíveis, né, para, enfim, escalar, armazenamento e tudo mais, mas eu tenho segurança que os caras tinham uma estrutura de custo pequena, viável, etc. Eles acharam uma oportunidade, eh, colocaram muito talento, muito potencial humano, que eu acho que talvez mais importante até do que a tecnologia da vez, o custo, etc. Tal, e fizeram um negócio que hoje em dia é incrivelmente revolucionário e que ainda vai se evoluir, vai transformar muito. Acho que a gente vai ouvir muito falar de como usar o WhatsApp mais para o mundo corporativo, para coisas que a gente ainda não vê de uma maneira muito clara. Mas respondendo a sua pergunta com esse exemplo, eu acho que sim, as tecnologias eu vejo muito mais como facilitadoras de alguns movimentos. Eu, no meu dia a dia, a gente vai provavelmente conversar disso, a gente faz muito exercício onde a gente pega uns cards que a gente chama de tecnologias emergentes, e a gente, de propósito, a gente força as pessoas a pensarem no que a tecnologia pode fazer para responder uma dor, uma oportunidade de alguma coisa que está acontecendo, e não como a tecnologia é a ideia. A gente transforma a tecnologia emergente da vez em um facilitador, e nunca no protagonista da ideia que a gente quer desenvolver. Então, como eu vejo, eu acho que a forma justa de não desencorajar as pessoas a buscarem alguma coisa porque elas acham que não vão ter os recursos necessários para fazer essas mudanças. Muito bem, bem-vindos ao Story Talks Café, seu podcast sobre comunicação e negócios, onde, de vez em quando, eu, Bruno Scartozoni, e o meu sócio Paulo Ferreira, trazemos uma pessoa incrível aqui para conversar com a gente. Quem é essa pessoa de hoje, Paulo? Nosso convidado de hoje tem mais de 20 anos na área de insight e inovação. Um foco em planejamento estratégico, pesquisa de mercado e solução de problemas. Trabalhou por 11 anos na equipe global da Samsung, atuando em divisões de hard data e até em equipes de design. Desde o final de 2019, está focado em criar uma identidade regional para Digital Labs da Mastercard na América Latina. É hoje professor da ESPM e diretor de inovação em produtos, além de líder do Mastercard Labs. Com vocês, Danilo Weiner. Antes de mais nada, eu quero deixar claro para os nossos ouvintes, para aqueles que acompanham o nosso podcast, que esta entrevista foi gravada no dia 27 de outubro, portanto, antes do segundo turno das eleições, e será divulgada, essa entrevista vai ao ar depois do segundo turno. Portanto, nós estamos aqui absolutamente antes do resultado, não sabemos o que acontecerá no dia 30, por isso
esse tema não está na nossa conversa. Vamos em frente. O mundo ainda não acabou. Aliás, eu acho que essa pode ser uma pergunta, Danilo. Muita gente acha que o mundo vai acabar, né, no domingo. Pior do que o O 2012 bug do lá milênio, dos aztecas, pior que o dos bug do maias. milênio e tal. Dos maias, exatamente. Independente do mundo acabar ou não, como é que uma empresa pode continuar inovando na segunda-feira? Eu estava, antes da gente começar a gravar, eu estava comentando que novembro para a gente vai ser um mês super, super corrido, então o mundo não só não vai acabar, como a gente planejou, o cliente que nos contratou planejou, e a gente vai estar em campo, vai estar fazendo projetos, então tudo indica que esses projetos eles vão ser feitos a despeito de qualquer resultado, qualquer coisa que possa acontecer por consequência dos resultados. Então, é isso aí, a inovação é isso, né? Inovação, talvez você mexa com cenários, você projeta cenários, e aí você coloca muitas vezes números para dizer se um cenário é mais vai acontecer em detrimento ao outro, mas você já age de acordo com essa projeção e não tem por que você não deixar de fazer alguma coisa, porque de repente algum cenário pode apontar para um movimento, para algum, enfim, alguma coisa que vai tornar o seu projeto menos promissor ou não. A gente simplesmente vai, e como o Paulo colocou na apresentação, como a gente tem uma atuação na Latinoamérica, a gente atua em outros países que estão em maior ou menor em momentos de, enfim, de ebulição aí, então estamos aí, novembro, dezembro, também tem a Copa, né, acho que vocês esqueceram de falar, que também é um fator que interrompe essas coisas, mas independente de qualquer coisa, a agenda está cheia e estamos, enfim, inovando em todos os cantos aí. Tenho muito essa sensação, compartilho muito essa sensação com você, Danilo. A maior parte dos clientes da Story Talks são multinacionais e o mês de outubro e o mês de novembro estão sendo, em termos de trabalho, em termos de agenda, então, meses literalmente pé embaixo, várias coisas acontecendo, e eu acho que isso é um pouco daquilo que a gente fica vacinado, sendo nascido, criado e trabalhando na América Latina, né? Os negócios têm que continuar. Exatamente, a despeito de todas as dificuldades, de todos os É, entraves que a gente tem, e isso ajuda a nos tornar mais criativos, né? Eu gosto de ter algumas. característico da É, Latinoamérica, né? a gente ter os Exatamente. hacks, ter as formas de fazer as coisas a despeito dos problemas. Tem umas Uhum. regras que eu coloco muitas vezes quando a gente faz alguns workshops, esses workshops, design sprints, baseados em metodologias ágeis, e Tá. algumas regras que vieram do guideline global. Tem uma que a gente coloca que é be brave, né? Seja bravo, seja corajoso, né? Tipo, não Uhum, tenha uhum. medo de falar, né? Porque são metodologias colaborativas com pessoas em volta. Então, Sim. essa é uma que eu não coloco muita ênfase, eu brinco, ó, a gente latino-américo já é bravo por natureza, já é brigador, já é teimoso, então talvez isso lá na Hum, Escandinávia, na Austrália, acho que tem que ser seja enfatizado, mas importante. aqui Ok. é quase uma regra pro forma, a gente não se preocupa muito com essa. A gente usa outra Bacana. regra que aí sim, que é confie no processo, o processo vai abrindo aos poucos, você vai entendendo, Confie no porque às vezes as processo. pessoas têm aquela insegurança. Então, a gente adapta as regras globais porque a gente acha que realmente faz sentido enfatizar. Bom, a cultura brasileira tem um pouco disso, né? Antes de entender o processo, o brasileiro já está tentando hackear o processo, né? E nada Exatamente, por isso que contra, você pode hackear, né? Mas vai entender antes, né? sim, por isso que é uma das 4, 5 regras que a gente coloca, é uma que a gente gasta mais tempo e Uhum. em contrapartida com essa do Be Brave, que a gente dá uma ênfase um pouco menor, porque a gente sabe que é da nossa natureza, que a gente é assim mesmo. Eu adorei esse seu comentário, porque confie no processo é quase um mantra para mim em muitas coisas. E não há um curso, uma aula que eu dei que eu não diga, escuta, gente, a metodologia, o processo é fundamental, realmente. Isso faz parte da diferença de trabalhar em insight e inovação na América Latina o tempo todo, não é? Sem dúvida, eu acho que tem algumas coisas que a gente também, enfim, esses 20 anos mais aí que você também colocou, que eu fui aprendendo, né, de você, de repente,
hoje eu faço menos isso, mas principalmente na Samsung, quando a gente saía em campo, a gente visitava casa de consumidor ou fazia o que a gente chama no jargão de pesquisa, invasão de cenário, né, de você entrar num lugar movimentado e observar comportamento de pessoas. Uhum. Eu acho que a espontaneidade do latino-americano, do brasileiro, torna esse trabalho, de certa forma, mais fácil, porque muitas vezes, sei lá, imagino em outros países, eu já fiz campo em outros países, mas obviamente minha experiência é muito mais aqui, né, Claro. Latinoamérica. Eu acho que algumas máscaras que as pessoas colocam quando elas são entrevistadas, quando elas são observadas, eu acho que em Latinoamérica isso fica mais difícil, né? A gente tem essa espontaneidade, a gente tem essa vontade de compartilhar alguma coisa que a gente gosta de fazer, né? E quando a gente, né, Uhum. e de novo, entre muitas metodologias, quando a gente fala com desculpa usar alguns jargões do mundo de pesquisa, mas quando a gente fala com os extreme users, com os betas, aqueles caras que têm um relacionamento, um envolvimento com a categoria diferente, então as Uhum. pessoas são muito entusiasmadas, elas abrem o coração, Sim. talvez se lá na Europa, na Ásia, de repente demora 2, 3 horas para você obter aquela resposta um pouco mais emocional, né, que você tem que cavar literalmente para tirar. Aqui na América Latina, dependendo como você toca a conversa, em 5, 10 minutos a pessoa já abre seu coração. Uma vez a gente foi numa casa para fazer uma imersão sobre hábitos de televisão. Em 10 Hum. minutos o cara já estava ensinando a gente a fazer um hack para quebrar, decodificar o sinal de algum pay-per-view para ver a luta do Anderson Silva que ia passar a noite. Esse tipo de coisa, né? Não, nesse Olha caso, óbvio, só. era uma contravenção, mas é só um exemplo de como que as pessoas muito rapidamente confiam em você, entendem que aquilo Sim. vai ajudar no que a gente quer, né? Porque justamente a gente faz a apresentação e tudo da maneira mais transparente e ética, mas a pessoa vai lá e te conta, e aí você acaba, numa conversa de 1 hora, você encontra coisas incríveis que você jamais encontraria num focus group, numa entrevista mais fria, num jeito não Uhum. ideal, né, de fazer essa abordagem. Genial. Danilo, acho que inovação é uma palavra que tem um certo glamour, assim, né? E muita gente pensa, pô, eu queria trabalhar com inovação e tal. Uhum. Então, como é que é o seu dia a dia, né? Para as pessoas entenderem como é que funciona isso. Legal, eu concordo plenamente. Eu acho que inovação é um daqueles temas que a gente brinca, né? Agora fazendo metáforas da Copa do Mundo, tem 200 milhões de especialistas em inovação, né? Todo momento as pessoas E estão storytelling criticando. também, fica tranquilo. Sim, tamo junto, né. As pessoas estão criticando algum serviço, algum produto: "Ah, mas se fosse assim, seria muito melhor, se fosse", né, como se não tivesse talvez um custo inerente ou coisas que têm um impacto que tornam impossível fazer aquela mudança que a pessoa acha que dá Uhum. tranquilo e Uhum. tal. Mas o meu dia a dia na Mastercard ele é bem maluco, assim, né, na Samsung eu fazia projetos mais de longo prazo, então às vezes eu ficava 2, 3 meses no mesmo projeto, lógico, não era 100% do tempo, mas grande parte do meu tempo era sobre um projeto, então eu fazia um prédio de ar-condicionado, eu virava um grande especialista em ar-condicionado, eu sabia te explicar, Certo. assim, detalhe por detalhe, como que era o processo de resfriamento do ambiente, por que consome tanta energia, né, por que é um grande sugador de energia, e assim mudava para geladeira, para máquina de lavar, e eu ia me especializando, porque eram projetos que exigiam isso de mim. Agora na Mastercard, como a gente quase trabalha em formatos de squad, de sprint, né, então a gente muda de cliente o tempo todo, né, a forma de atuar da minha área com clientes externos, a gente não faz uma inovação para dentro. Óbvio que em algum momento a gente participa de alguma discussão interna, a gente ajuda, mas nosso grande foco são esses clientes externos. E eles podem ser de naturezas diferentes, de países diferentes, de verticais diferentes, né, apesar da Mastercard ela ter um posicionamento mais financeiro, né, ela gosta de se colocar como uma empresa de tecnologia, né, eh, você vê a missão, algumas coisas que são divulgadas, né, então a empresa se coloca literalmente como uma empresa de tecnologia para facilitar, relações, entre as pessoas, né, e o financeiro acaba sendo o que move mais, mas a gente faz projetos com não necessariamente só bancos, não necessariamente só os famosos adquirentes, né, que são as maquininhas de recebimento de pagamento. Então, a gente varia muito. Então, um dia eu posso estar discutindo um pré-projeto de um cliente fora do Brasil, outro dia eu posso estar discutindo um projeto com um cliente de dentro do Brasil, que a gente já conhece, já tem uma relação maior, e na semana seguinte eu posso estar em uma discussão de tendência, né, a gente cuida vamos dizer,
a jornada completa de inovação, desde identificar os sinais que, de repente, podem se transformar em oportunidade lá na frente, né, e sinais de novo, né, pegando o Uhum. gancho da primeira pergunta, não são as tecnologias, são os comportamentos, os contextos sociais. A gente, eh, eventualmente transforma essa captura de sinais em um projeto mais tático, onde a gente vai prototipar, vai criar algum conceito baseado no que a gente entendeu como um sinal importante para aquela realidade, para aquele contexto, e a gente pode até chegar num momento de implementar com um monte de parceiro técnico que a gente tem, né, porque como você deve imaginar, nossa área é enxuta, né, não tem um time grande de designer, de desenvolvimento, então a gente também conta com um mundo de parceiros que daí, de novo, torna as conversas muito diferentes, né? Conversas com clientes, com parceiros, com o time interno, com os stakeholders, né? As pessoas que estão dentro da estrutura da Mastercard, que ajudam a vender nossos projetos. Então, é sempre é muito maluco, assim, enquanto na Samsung talvez eu tinha uma certa ansiedade de, putz, eu tô 3 meses numa coisa, tô ficando meio bitolado, na Mastercard às vezes eu penso, putz, eu queria agora fazer uma imersão maior, eu quero me aprofundar um pouco mais nisso, já é hora de sair e entrar em outro projeto. Então, parece que tem um ponto ótimo aí entre as minhas duas realidades que seria talvez a que me deixaria mais empolgado, mas os dois jeitos são legais e tornam essa coisa muito dinâmica, mas hoje eu vivo um mundo muito dinâmico, que cada dia tem alguma coisa aparecendo diferente aqui no radar. Quer dizer, no final das contas, sua rotina é muito parecida com a rotina de agência, né? Sim, uma consultoria, né? É uma Muito consultoria, exatamente. multidisciplinar, juntando gente de várias áreas, e isso ajuda no processo de inovar, né? Super. Porque traz um olhar diferenciado, ângulos vários para as coisas, né? A gente, acho que um exemplo que ajuda a tangibilizar esse desafio, Paulo e Bruno, muitas vezes a gente tem uma certa assimetria de informação com o nosso cliente final, porque às vezes a negociação é intermediada pelos que a gente chama de business developers, né, os desenvolvedores de negócio da Uhum. Mastercard, e a gente às vezes não tem o tempo, a abordagem necessária para saber quem que a gente vai encontrar nesse workshop aí que a gente vai conduzir, né? Se é um pessoal mais tradicional, se é um pessoal mais inovador. Então, eu lembro que em alguns projetos com neobanks, né, esses bancos novos aí que hoje em dia não são mais novos, mas eles ainda têm uma pegada diferente dos tradicionais, eu recebia conselhos, ó, o CEO vai estar aí, ele é meio rockstar, então tenta dar uma segurada, porque talvez ele queira falar em cima de você e talvez ele torne a coisa menos colaborativa do que deveria ser, né? Porque ele de repente vai ser protagonista. Então toma cuidado. Aí, 2 semanas depois, ó, tem um cara lá super tradicional, então você de repente vai falar do Pix, você vai falar de novas formas de pagamento, ele vai falar, putz, isso aí é modismo, daqui a pouco passa, porque o cara é tradicional, então ele tem suas crenças, tá? Aí eu, discutindo isso com as pessoas aqui, como que a gente pode diminuir essa assimetria de informação? A gente começou a procurar, por exemplo, é, assessment, né, o nome técnico, mas coisas que a gente poderia descobrir no grupo que a gente Uhum. vai participar, tipo um questionário simples, 5, 6 perguntas, para descobrir o perfil da turma e poder adequar o conteúdo para essa turma. Então, de um lado, naquele neobank que eu comentei, saiu que a turma é super inovadora, então vamos falar de metaverso, vamos falar de Web3, vamos falar de assuntos emergentes, porque os caras conhecem, os caras estão ansiosos para conhecer mais. Agora, se cair aqui um scorezinho, né, que é um grupo mais tradicional, não vamos falar disso, porque isso vai gerar ansiedade, as pessoas vão achar que não faz sentido, né, porque eles estão muito presos no dia a dia, então vamos tomar um pouco mais de cuidado. Então, enfim, e no fim tudo é sobre história, né? Dependendo da forma como você aborda um assunto para um tipo de perfil versus o outro, você tem a confiança no processo, lá de novo tudo é sobre confiança de processo, e você tem mais Uhum. engajamento dos colaboradores lá, as pessoas que vão estar trabalhando com você e construindo o que quer que seja lá que a gente foi designado a fazer. Muito importante isso, né? Esse aspecto que você trouxe do lugar da narrativa, do storytelling, em como é que você aborda essas pessoas de um modo colaborativo. E esse começo é muito crítico, né? Se começar certo, abre a porta. Se começar errado, entorta tudo. Absolutamente tudo, não é? Sim, os começos de workshop nós são bem críticos, assim, a gente
às vezes negligencia um pouco esse esforço, essa apreensão de se colocar frente a uma audiência que a maioria das pessoas não te conhece, né, que talvez deu uma fuçada no seu LinkedIn, viu lá que você, tem uma história, né, mas, enfim, é a primeira vez que você está lá frente a frente, e aí você tem que conquistar a confiança dessas pessoas. Uhum. E aí, muitas vezes, a gente fazia 2, 3 projetos seguidos, a gente fala: "Ah, tranquilo, né, porque daí vai ter um intervalinho entre um outro", mas essa apreensão, esse desgaste do primeiro contato, às vezes, quando chegava lá no final do terceiro projeto, a gente estava morto, e é talvez por isso, porque a gente vai, né, negligenciando esse esforço, essa compra de confiança, e é uma coisa que, né, consome muito da gente, né, consome, enfim, estamina, até fisicamente, né, enfim. Uhum. Uhum. Exatamente. Eu acho que para a maioria das indústrias, e é um pouco uma característica que a gente vive aqui na cultura brasileira, pelo menos talvez latina, mas existe uma tendência de muita pressa de fazer as coisas em cima da hora, é típico do Brasil isso. E a primeira coisa que isso custa é um começo cuidadoso, porque as pessoas estão com muita pressa para começar. E isso faz uma diferença gigantesca. Gigantesca. Porque você não tem outra oportunidade de começar. Não, não vai ter. A Então, se segunda a começar segunda rápido, impressão, né, isso, não tem jeito, É, né? Isso é muito crítico. tem uma coisa que a gente sempre fala, inclusive no curso que você fez com a gente, né, que é, assim, você tem, né, 5 segundos, 10 segundos para convencer as pessoas a continuarem te ouvindo. Assim como num filme você tem 5 minutos de cena, como num livro você tem uma página e olhe lá, né? Então isso acho legal porque isso vale num processo longo também, enfim, vale para muitas outras coisas na vida, né? E uma coisa curiosa, Bruno, aí, não sei se, isso já foi falado, enfim, a gente está contratando, né, que é um sinal de que a gente está num caminho bom, e tem algumas características, né, os soft skills, né, que a gente busca em pessoas que vão fazer essa liderança, essa moderação, que é muito difícil identificar numa conversa de 30, 40 minutos, que é essa coisa de a pessoa ter um nível de energia alto, né, que vai gerar um engajamento. Acho difícil imaginar pessoas que têm níveis de energia baixo ou que são sem juízo de valor com introspectivo e extrovertido. A gente sabe que os introvertidos muitas vezes são eh, Sim, sim, claro. são vistos como menos competentes, porque, enfim, o mundo corporativo acaba impondo algumas coisas, mas no nosso caso a gente precisa ter algumas características que é muito difícil a gente conseguir tirar isso numa entrevista, né? Então, como que eu avalio a capacidade de uma pessoa estar numa audiência de 20 pessoas, 30 pessoas que nunca ouviram falar, e ele vai começar a fazer uma metodologia que provavelmente as pessoas nunca participaram, é nova, e que envolve um monte de desafio, né, que talvez vai quebrar paradigmas dessa pessoa. Em 5 dias a gente vai fazer um protótipo, um vídeo, né, um pitch deck incrível, Hum, uma hum. solução. E aí, se ele não tivesse essa energia, essa capacidade, o 1 minuto, os 2 minutos dele, talvez sejam definitivos para não gerar uma experiência positiva. Então, nunca vi literatura sobre isso, adoraria descobrir como identificar alguns soft skills desse num papo rápido, né, que é o que infelizmente quando a gente faz uma contratação, um processo seletivo é o que a gente tem, né. Eu diria para você o seguinte: metodologia para isso, ou seja, preparar alguém para conseguir fazer essa identificação em tão pouco tempo, Danilo, é digamos assim, é um investimento irreal, porque vai levar 20 anos para ser rápido desse jeito. Mas eu faço e conheço muita gente capaz disso. Então, eu te digo que talvez a solução que você busca seja muito mais um outsourcing, um outro consultor incorporado à equipe, alguém com uma capacidade e, naturalmente, com conhecimento profundo de psicanálise, de psicoterapia também, e aí sim, me dê 40 minutos na frente de alguém, eu sei exatamente até onde ele vai ou não, mas são décadas de formação, como brincou o Picasso, né? 50 anos de trabalho para rascunhar esse touro em 5 minutos. É exatamente isso.
Uma vez, desculpa, Bruno, uma vez eu fui para Israel, né, não precisa nem dizer que Israel é super reconhecido por ser um berço de inovação, né, um país Sim. minúsculo no meio de um monte de inimigo, né, e que consegue ainda assim lançar alguns produtos consagrados como o Waze, o ICQ antigamente. E eu falei com uma pessoa lá, que tinha um software e que essas coisas de inovação, né? Quando você começa a pensar numa coisa para um fim e acaba descobrindo que ela funciona para outro fim, né? Tem vários Legal. exemplos disso, né? Alguns Uhum. famosos, outros que são lendas, mas enfim, existe. E aí Uhum. ele tinha uma ferramenta que o público-alvo primário dele eram as áreas de RH, que Hum. principalmente em entrevistas remotas, que você não tem a oportunidade de fazer no face-to-face, ele dizia, e era uma promessa, né, estava lá na conceituação da solução, Tá. que em 5 minutos ele conseguiria capturar, pela entonação da voz, pela forma como a pessoa respondia, até acho que o Uhum. uso de palavras, algumas características comportamentais. Então, já Tá. que ninguém tem, não é fácil achar uma pessoa com essas capacidades que você comentou, um Sim, sim. psicanalista, enfim, talvez tenha uma tecnologia que consiga fazer alguma coisa em relação a isso. E, na verdade, ele me contou que era uma tecnologia do exército, para depoimento, para pegar mentira, né, essas coisas que, Perfeito. às vezes, Sim. numa situação extrema, né, Claro. enfim, é importante. Então, a inovação também é isso, né, você Sim. descobrir coisas que tinham originalmente um fim e que, na verdade, talvez, e para a guerra é espetacular isso, né, que a gente tende a achar que, tende não, né, guerra é sempre associado com coisas negativas, mas pelo menos tem tecnologias que saíram de lá e que hoje são úteis em diversos campos de conhecimento. Eu vou te dizer que eu aposto muito mais na possibilidade de um algoritmo como esse, né? De um software como esse, especialmente se ele conseguir começar a funcionar aliado à inteligência artificial. Eu acredito muito mais na viabilidade de um produto como esse do que em localizar pessoas que possam fazer isso ou preparar pessoas para poder fazer isso. Tá? Porque Também você também tem estou com você. algumas colunas essenciais da formação da personalidade humana, os traços fundamentais de personalidade que você consegue, pelo menos até um nível não muito profundo, mas suficiente para uma primeira entrevista, que você consegue classificar as pessoas dentro daqueles traços, pontuar dentro daqueles traços, e isso vai dar um indicativo de uma inclinação de personalidade que preenche aquilo que você busca. É claro que é altamente polêmico, né? Não é simples na área de recursos humanos, muita coisa aí pode ser vista como portal para preconceitos ou evitar preconceitos. Aí depende um pouco do que é que está sendo, mas eu acredito muito mais no software nesse sentido, porque preparar pessoas para isso leva décadas, não tem atalho. Danilo, eu já ouvi falar que as duas áreas que mais, como é que eu vou dizer, descobrem inovações no mundo, né, o que enfim, fazem inovações, ou melhor, as maiores inovações do mundo vêm de duas áreas, né, da área militar e da indústria pornô. É verdade isso? Da área militar, eu não tenho a menor dúvida, porque eu acho que você pega esses países, né, que investem bastante em tecnologia militar, eles devem colocar as melhores pessoas, né, de novo, é sobre capital humano, né, deve colocar os cientistas, né, e lembrando lá também da Segunda Guerra, do Turing, né, ele foi o cara que decodificou lá as mensagens do exército alemão e talvez ele foi talvez o grande protagonista no back-office, né, de ter a guerra não ter caminhado para um outro cenário pior. E então eu acho que militar é isso, tem esforço, acho que de certa forma uma interferência positiva do governo, né, para mobilizar recursos, mobilizar as pessoas, né, porque outra coisa que faz uma inovação ir para frente é a cultura, são as pessoas apoiarem, né, as pessoas de repente que estão numa posição é, hierárquica maior, comprarem as ideias e o negócio ir descendo, né, nos níveis até o negócio ir para frente. Então acho que nesse ponto a hierarquia militar favorece, então eu tenho um feeling que isso ajuda a explicar porque é um grande berço de inovação. Agora a indústria pornô, talvez é uma mistura de eu não tenho informação,
mas eu tenho um palpite que pela quantidade de interesse de pessoas, né, que consomem, que são entusiastas e tal, eu imagino que deve ter muita inovação aí, mas não saberia dizer, acho que além da audiência, né, da busca, né, você vai lá no Google, os termos mais buscados, né, quase tudo é sobre pornô, tal, etc, mas eu não saberia dizer qual que é o dínamo da indústria pornô. No militar eu acho que tem um monte de hipótese, né, talvez seja uma mistura de vários, mas pornô não sei, não saberia. Dizem que tem a ver, porque a indústria pornô está muito ligada a inovações de mídia, né? Então, todas essas novas tecnologias, o pornô normalmente é o primeiro que adota, né? O 3D, sei lá, o holograma, o metaverso, enfim. Então o metaverso vai entrar lá, você falou do metaverso no começo, vamos ver o metaverso lá, então. Pois é. Olha, eu sempre que esse argumento, não em relação à pornografia, mas em relação a orçamentos militares e tempos de guerra, sempre que esse assunto é colocado, eu faço questão de lembrar uma coisa. Essas mesmas mentes, esses mesmos orçamentos, utilizados sem a estupidez infinita da violência, produziriam 10 vezes mais resultado. Não tenho nenhuma dúvida disso. A guerra é a coisa mais imbecil que o ser humano conhece. E ele continua reproduzindo isso. Não tem nada mais imbecil. É o desperdício de recurso, o desperdício de vidas, o desperdício de tempo e o desperdício de capacidade humana em autodestruição, macaquinhos lutando por pedaço do chão. É a coisa mais ridícula que a humanidade faz. Agora, vamos falar de uma outra coisa ridícula, que é a política. Danilo, você... Ótimo gancho. Não, é que você acabou de falar uma coisa que assim, eu pensei numa pergunta e eu não posso deixar de te fazer. A gente está aqui antes do segundo turno, né? A gente não sabe o que vai acontecer, mas uma coisa que eu já sei é que praticamente nenhum dos candidatos que estão aí no segundo turno falaram sobre inovação, né? Falaram sobre levar o Brasil para o futuro, falaram sobre, né, como é que a nossa economia vai crescer por meio da inovação. A campanha foi essencialmente só sujeira e passado, né? Nada mais. Exatamente. E a gente já estava conversando aqui antes, né, que o Brasil é um país inovador, a gente tem uma cultura de inovação, isso tem a ver com todas as limitações que a gente sofre e tal, né? O que você, pensando aí em cultura, em criar essa cultura de inovação, o que você acha que falta para nós, né, como um povo, como um país, para a gente tirar o melhor disso, sabe? Enfim, para o Brasil crescer, para o Brasil ir para frente, através da inovação. Eu gosto muito de ler o Ronaldo Lemos, vocês devem conhecer ele, um cara, ele é advogado, né, mas ele construiu um nome aí nos últimos anos com essa coisa do tecnologia, o que os países podem fazer, para onde eles podem ir, e ele cita bons exemplos de que inovação, fazer um determinado país, né, fincar um pé em algum território e tirar proveito disso, não é sobre poderio, né, não é sobre hegemonia, né, então não você vê a China agora apanhando com o negócio de componente, né, e pô, a China, né, e os Estados Unidos apanhando com algumas coisas porque eles estão com um problema na base, né, de educação, né, de talvez não estar entregando no mercado as pessoas capazes de fazer as transformações, né, então, de novo, capital humano, né, acaba sempre aparecendo, e aí o Ronaldo Lemos fala muito de alguns exemplos, como a Estônia, né, que fez a primeira coisa da identidade digital, né, e hoje em dia isso facilita a burocracia, abre empresa mais rápido, enfim. Então, eu acho que o Ronaldo Lemos é um cara interessante porque ele tem um olhar muito ampliado sobre mercados que não são normalmente associados com inovação, e aí ele mostra que a capacidade que investimento em algumas inovações que às vezes parecem pequenas podem alavancar absurdamente alguns mercados, né? Então, esse caso, de novo, da Estônia, os caras
eles desburocratizaram toda a questão de identidade digital, provavelmente pessoa física, jurídica e tal, e hoje o país deve ter um nível alto de empreendedorismo lá que foi facilitado por isso. Então, por que que a gente não pode pegar umas dores muito latino-americanas, né, e a gente conhece muito bem, tem a ver com burocratização, tem a ver com, sei lá, falta de uma educação, né, de pessoas formalmente educadas em algumas frentes, até educação financeira, eu gosto desse tema, acho que é um tema muito interessante que pode ser trabalhado não só pelas fintechs, né, pelas empresas que estão aí, lógico, como core business, a educação, o dinheiro, o manejo, etc. Tal, mas ensinar as pessoas a investirem melhor o dinheiro delas, a economizarem, a tomarem decisões financeiras de maneira mais inteligente. E eu acho que não só o exemplo da Estônia, mas como outros exemplos, mostram que o Brasil podia fazer isso, né? Não exigiria muito investimento muito absurdo, né? Como, sei lá, os países que estão investindo em inteligência artificial, automatização, né, e querem ser protagonistas nisso, o Brasil não precisa entrar nessa briga por protagonismo dessas macro coisas, essas coisas que talvez, enfim, alavancam outras coisas, mas a gente pode entrar em outros territórios sem investir muito, né? Mas aí, lógico, é o que você acabou de falar, Bruno. Passamos os últimos 2 anos, né, porque já entrou na questão de reeleição, discutindo tudo menos isso, nada indica que os 4 anos, independente do resultado aí, vai trazer isso para a pauta. A gente retrocedeu muito, né, as discussões, né? A gente estava discutindo se a Terra era redonda, né? Pensa nisso, né? E a gente podia estar discutindo o caso de uso do Pix, né? O Pix até que é um exemplo de uma coisa que aparentemente está dando certo e que mostra que, para algumas coisas, se o Brasil investir, Banco Central, né, que estava por trás disso, principalmente, foi lá e botou dinheiro, botou gente e tal, e o negócio andou. Então, qual será o próximo Pix? Qual será a próxima coisa que a gente pode mover e parar de discutir se a Terra é redonda, se vacina funciona, todas essas coisas. Mas a área de finanças, especialmente de finanças ligada aos bancos, é uma área na qual o Brasil é tradicionalmente conhecido como inovador. Aliás, a gente tem clientes nessa área e vem gente do mundo inteiro todo ano aprender com as inovações de produtos bancários brasileiros. Isso é uma área, isso é pouco falado, até pouco conhecido fora do setor, mas é uma área de altíssimo nível de inovação, né? Não, a automação bancária, né? Uhum. Tudo que vem acontecendo, acho que o Brasil tem é visto como um bom exemplo. O próprio Nubank, né, teoricamente o neobank global mais brilhante, né, em termos de número de clientes ativos, né, então aparentemente a gente sabe fazer isso, mas eu acho que o mercado financeiro como um todo, ele não é muito inovador, né. Eu lembro recente não, acho que foi um pouco depois lá da crise de 2008, o Bill Gates falou que se você pegar inovações de verdade desse segmento, é muito inovação incremental, né? Caixa eletrônico, Tá. agora os aplicativos, né? Agora parece que alguns bancos começaram a fazer coisas mais voltados para o, né, human centered, né, voltados para o consumidor, mas ainda tem muita coisa a ser feita, né? A questão de cessão de crédito, né? De você poder incluir pessoas que de repente não têm um histórico de crédito, mas dá chance de ele construir isso com base em outras informações que não seja a vida financeira dele, né, para dar chance para quem não é incluído financeiramente, coisas de educação financeira, né, porque existe não é um mito, né, mas acho que para pessoas que não são latino-americanas, às vezes eles têm a visão de que a gente é super empreendedor, né, mas eles se esquecem que tem um empreendedorismo por necessidade, que é maior do que o empreendedorismo por vocação. Então, como que a gente pode Sim. ajudar esse empreendedor por necessidade a alavancar o negócio dele, né? Ele vende lá as coisinhas no Instagram, como que de repente fazer uma gestão de negócio para ele. Enfim, acho que tem coisas muito legais que podiam ser, que são muito DNA brasileiro, latino-americano, que eu não sei, algumas fintechs estão trazendo isso, né? E o exemplo de novo do crédito, acho que é importante. Hoje em dia tem um monte de empresa, até unicórnios, né? Que incluíram gente na base que antigamente não teriam acesso. Tem um time de empresas Sim. na parte de investimento, né? Democratizando investimento, né?
fazendo com que as pessoas entendam melhor, se tornarem melhores investidores. Enfim, acho que tem um mundo de inovação ainda, mas o Bill Gates talvez ainda sustente essa frase que ele fala que o mundo financeiro ainda não chegou num nível de inovação que dá para dizer que os bancos servem aos clientes e não o contrário, né? Que os clientes têm que ser clientes dos bancos do jeito que tem, do jeito que dá, né? Sem necessariamente ter as melhores soluções para eles, né? Eu gostei muito de uma coisa que você disse aí, Danilo, que é o seguinte: isso sim, é um retrato latino-americano e brasileiro. Muita gente que está naquela situação que a gente pode chamar de empreendedorismo de sobrevivência, né? Que está longe de ser uma figura ideal, longe de ser uma condição que desejável, né? Mas, uma vez que esta pessoa entra num caminho de empreendedorismo por sobrevivência, me parece que existem muitas coisas baratíssimas e muito pequenas que podem ser oferecidas para esse indivíduo, que vai fazer uma diferença gigantesca na sobrevivência, em primeiro lugar, dele, e, em segundo lugar, na possibilidade de um mais crescimento dos negócios dele. E a indústria financeira como um todo não parece, né, parece engatinhar nesse assunto ainda. Acho que você tem razão na colocação sobre o que o Bill Gates comenta, sim. Né? Sim, eu acho que tem muita coisa para fazer ainda. Eu acho que tem algumas dessas fintechs que realmente estão resolvendo problemas. Não dá para negar que elas Sim. resolveram problema, mas tem algumas que estão na onda de continuar dando produtos que não são necessariamente o que a pessoa espera, condições não favoráveis, né? O famoso emprestar guarda-chuva quando está sol e tirar quando está chovendo, né? As pessoas falavam isso, né? E é uma metáfora poderosa também, né? Muito, muito. Mas acho que não sei, talvez não sei daqui quantos anos que a gente vai olhar e falar, nossa, agora eu consigo ver empresas que realmente oferecem as soluções financeiras que o cliente precisa. Mas acho que a gente está no caminho, mas não tem um horizonte assim de quando que isso vai estar mais promissor ou não. Mas é um processo real que está acontecendo, né, Danilo? Pelo que eu observo, mesmo dessa área financeira e tudo, depois que a gente teve uma digitalização pesada das coisas, né, muito, muito grande, a relação ficou muito melhor. Continua sendo tão problemático quanto, ou até mais, se você precisar ir na agência, porque agora mal tem Sim, agência. mal tem agência. Agora, o resto, a parte de aplicativos, não sei o quê, é um processo de uma evolução bastante real, né? Bastante forte. Perdão. Tem alguns Coloca ele na cachorros latindo. câmera. Põe ele na câmera, põe na câmera. câmera aí. Um tá aqui, mas tem um outro agora aqui. 1 minuto para tirar eles daqui, só um minutinho, por favor. Não, tranquilo, tranquilo. Olha, vamos lá, vamos aproveitar esse momento. O Bruno tem o Vitório e o Fatucci, que não estão por aqui. Eu tenho a Cristal aqui em casa, que também não está por aqui. Como chamam os seus cachorros, Daniel? A mais velhinha, que é um Pinscher. O Pinscher sempre tem a visão do inferno. Chama Thalita. E a vira-latinha, a gente tem a idade desconhecida, porque quando a gente adotou ela, a gente não sabia a idade dela. Okay. Mas agora fechei a porta aqui, estamos tranquilo. Desculpa. Imagina, acontece isso. Eu acho que parte do que o home office trouxe de bom, inclusive, foi que a gente tenha mais licença de ser gente diante de outra gente. Sim. Fundamental. Abrir a cozinha, isso, né? Fundamental isso, sabe? É. Acabar com aquela onda formalista demais, Sim. uma bobagem. Aquela imagem da pandemia do repórter da CNN fazendo um super podcast, uma super transmissão, sei lá, guerra, alguma coisa. Aí entra a criancinha, né? E depois entra a esposa dele, tira a criança da sala. Aquela cena é incrível, né? Foi uma das primeiras cenas assim. Várias, né? E eu acho que isso é muito real, muito interessante, porque coloca as pessoas para fora daquele cenáriozinho falso, daquela coisa formal de não sei o quê, tudo impecável. Não é, a vida de ninguém é isso, gente. Então, eu gosto muito disso. A autenticidade é um dos valores mais altos na minha escala, portanto, gosto muito das ideias.
Deixa eu dar uma guinada aqui no assunto. Danilo, você é professor da SPM, né? Você ensina inovação para os alunos. Como é que faz para ensinar alguém a ser mais inovador? Então, a matéria que eu dou o nome, ela não é inovação. Até eu estou completando um ciclo de 4 anos já. Então, minha matéria já teve uns 4 nomes diferentes, mas eu sempre deixei claro, e o coordenador da época que me contratou, ele me contratou para pegar vai, que ele percebia que estava faltando no curso, que era uma visão mais de consumer, e coisa Uhum, mais uhum, como que você consegue extrair insights verdadeiros para colocar num processo de inovação, num processo de comunicação, num processo de criação de um modelo de negócio, de uma, sei lá, uma ressignificação de uma missão de uma empresa, independente disso, mas então nas minhas aulas, as primeiras, eu tentei trazer essa visão de consumer insight, de pensar sempre com a cabeça do consumidor, não inventar uma coisa e depois descobrir para que ela serve, né? Mas sempre fazer a coisa que resolve um problema, enfim, e depois pensar na ideia. E uhum. aí, nos primeiros cursos, minha matéria ela estava um pouco deslocada mais para o final. E eu sempre vi minha matéria como uma coisa muito mais estrutural, fazer as pessoas pensarem com a cabeça do consumidor, que eu acho que pouca gente Opa, faz isso, opa. e pouca gente faz isso bem, né? Então, minha missão nas minhas 8 aulas, 3 horas cada, é mais longo do curso que eu fiz com vocês, então tenho mais chance e tenho mais intervalos para fazer. Eu procuro Uhum, dar ferramentas para eles pensarem a cabeça do consumidor. Então, nessas matérias, né, nesses momentos que a minha matéria estava mais para o final, as pessoas, eu percebia que elas me olhavam com um olhar meio, putz, ele tá repetindo conceitos que a gente já teve. Então, eu criei uma jarra que toda vez que eu falava um conceito que eles já tinham, eles não queriam ouvir mais, eu colocava um papel e depois transformava em chopp lá no bar lá da Joaquim Távora lá. E tinham palavras proibidas, design thinking eu não podia falar, e infelizmente o design thinking entrou numa coisa de um jargão, né? Mas eu acho que ele bem aplicado e existe um valor enorme, né, nas metodologias e tudo que está por trás. Eu lembro que tinha expressões como jobs to be done, que vocês devem conhecer, é uma metodologia famosa, né? De você pensar no produto uhum, ou serviço muito mais em função do que ele faz por você e não do que ele é, né? Enfim, e aí uhum. você amplia o entendimento de concorrência, né? Então, enfim, tinha essas palavras que eram proibidas. Aí aos poucos eu fui lá, né, deixei a humildade de lado, falei pro coordenador, meu, a gente precisa mudar isso aqui para o começo, é mais estrutural, precisa mudar esse nome dá uma falsa ideia, etc tal. E aí hoje, comecei semana retrasado, minha matéria chama Consumer Insight, que eu acho que é o nome que mais reflete o Perfeito. que ela representa, e ela está no começo do curso. Então, eu consegui, batalha de 4 anos, colocar no devido lugar e com o seu devido nome. Então, Bruno, respondendo a sua pergunta, eu não tento ensinar eles enfim, a inovar. Eu faço eles pensarem com a cabeça do consumidor. Então, eu parto do entendimento de comportamento Sensacional. humano, sem ser o psicanalista que o Paulo comentou. Não tenho pretensões, né, na minha formação, mas eu faço eles pensarem em vieses, economia comportamental, né, que a gente é muito mais racional do que a gente é. Aí eu trago eles um pouco para o mundo de tendência, que não é fácil. Vocês devem ter falado com alguns futuristas aí nos seus story talks, já tiveram alunos, provavelmente. Tendência é um negócio super. Você sua muito para entender É uma muito tendência. delicado, é muito delicado. E aí É. depois tem a parte de campo, que eu levo a galera para campo, etnografia, a diferença de entrevista pessoal, focus group, visita em casa. E aí depois eu ensino eles a contar a história, que daí É. entra vocês, entra o que eu aprendi com vocês, porque não muito tempo atrás eu trabalhei em áreas de pesquisa puro sangue, né, aquelas que faziam aqueles relatórios cheio de gráfico, tá, e no final tinha a conclusão, mas eram 200 slides, chegava no slide final e já perdeu todo mundo, né? Hoje em dia não faz mais nenhum sentido você fazer a apresentação, né, de gráfico, de Sim, número, sim, você tem que ser muito mais sim. sucinto, você tem que usar outros estímulos, né? Estou falando para vocês o óbvio, né? Mas eu tento fazer os alunos refletirem sobre isso, né? Bacana. Que ninguém mais tem saco, né? O TikTok está aí para mostrar. Vídeo de 30 segundos já é longo para uma geração aí, né? Então, como contar histórias de uma maneira super persuasiva, usando estímulos que não sejam números, gráficos e que caibam no tempo da atenção das pessoas, né? Então, enfim,
é um desafio, mas eu adoro dar aula, porque eu alimento os meus outros chapéus, né? Então, às vezes eu testo metodologia com os alunos, né? E acho que eu sou muito transparente com isso. E aí trago coisas que eu vi também no mundo corporativo para lá. Então, eu faço um mashup de coisas aí com a turma e com o mundo corporativo. Genial isso quando a gente escuta um professor falar que ele brigou 4 anos para carregar a matéria dele para o lugar correto no curso. Isso é uma coisa que dá esperança na humanidade. Você entendeu? Porque, cara, Não sei, deu professor esperança faz. para mim. Não, é fundamental, é fundamental. Quer dizer, como é que você pode pensar a comunicação de consumidor, comunicação de massa, sem entender com quem você está falando, como é que essa gente pensa? Assim, essas batalhas que professores carregam, né? Danilo, eu, Bruno, você, somos só 3 professores, mas existem bilhões de professores todo dia nesse mundo fazendo exatamente um esforço desgraçado para algo assim, colocar as coisas nos lugares onde precisa para ajudar as pessoas a conseguirem entender e pensar melhor. Professores são parte da esperança desse mundo. Isso eu não Sim, tenho dúvida. A sua atitude demonstra muito claro isso, sim. não é? Agora, eu amei a história da jarra lá, né? Da Sim. jarra das buzzwords. Ótimo. Isso é sensacional. E aí, uma pergunta: qual foi a palavra que mais te fez pagar chopp? Cara, eu acho que foi um misto de design thinking, né? Com alguma coisa human-centered, né? Porque tudo meio que se mescla, né? Mas eu não podia. O duplo diamante. Não sei se vocês já viram, né? O design thinking ele é legal porque ele com os jargões, né? Que na jarra lá eles bombavam. Ele mostra que o processo de inovação, de geração de ideia, de qualquer criação, ele tem que ser sempre, o consumidor tem que estar sempre no processo. Antigamente, e eu falo isso também na minha aula, as empresas mais inovadoras, no máximo, elas faziam uma pesquisa lá no começo do processo. Por exemplo, indústria automobilística, eles faziam aquelas clínicas, né? Levavam lá Uhum. protótipos, maquetes, a pessoa avaliava, escolhia a cor, tal, não sei o quê, e aí esses inputs eram levados para a próxima fase, a de produção, e o carro era lançado lá 5 anos depois, né, com base no insight que foi 5 anos atrás, que talvez não faça mais sentido. O design thinking, ele mostra que você tem que ir e voltar o tempo todo, né? Então, o duplo diamante é a representação gráfica disso. Então, você começa com uma coisa mais exploratória. Então, é um diamante mais aberto. Aí, depois você volta e você começa a idealizar, a criar os conceitos. E aí, com isso em mãos, você volta em campo, só que não tão aberto, porque agora você já explorou, passou de uma exploração maior para uma coisa menor. E aí você volta e você efetivamente põe lá. Só que o duplo diamante ficou muito. Acho que todos os professores antes de mim, sejam de inovação, de novos modelos de negócio, porque o curso que eu dou aula ele é muito moderno, ele traz muito gente do mercado e ele traz muitas dessas matérias Uhum. de empreendedorismo, de novos modelos de negócio. Então, acho que as pessoas gastaram esse termo. Para mim, eu tinha que me monitorar para não falar. Mas aí eu também penalizava aluno que falava, porque ao mesmo tempo que eles me cobravam, eu falava, então vocês também vão para a jarra se vocês falarem. Ô, Danilo, deixa eu te perguntar uma coisa. Tem 2 figuras e 2 acontecimentos, né, na história da inovação, que são marcantes demais, porque são visíveis demais. Um deles é lá no início da história do automóvel, quando o Henry Ford disse a famosa frase: se você Putz, legal. perguntar para o consumidor o que ele quer, ele vai dizer que ele quer um cavalo mais rápido. Então, ele não ouvia ninguém. Né? Henry Ford literalmente não ouvia ninguém. E ele construiu a Ford. E depois, para renovar esse voto, veio o Jobs. Steve Jobs, exatamente, aonde ele trazia produtos que, obviamente, não era isso na realidade, porque para quem conhece a história, mas que pareciam trazidos do éter, Da né? cabeça dele. Da cabeça dele, out of the blue, né? É. Caídos do céu, quando nada disso é verdade. Né? Eles faziam uma pesquisa muito, muito séria nas outras empresas, né? Na tecnologia, esse é o fato. Mas para o mundo lá fora,
que não participa de processo, parecia um milagre acontecido. E aí, como é que fica a cabecinha dessas pessoas que vão tentar aprender inovação, quando elas falam assim, não, peraí, os 2 maiores nomes diziam assim, foda-se o que o consumidor pensa. E agora? Puta, é sensacional que você trouxe esse ponto, porque no meu curso é a hora que acho que eu sou tomado por uma força interior que eu desmistifico isso, né? Porque isso, no caso do Jobs, você já falou, ele foi mal interpretado nisso, porque é óbvio que Sim. ele ouvia tal, mas no caso do Henry Ford, eu acho que o que ele quis dizer na época, e lógico, nunca a gente vai saber de fato o que é que você não pode fazer a metodologia tradicional. Você não pode chegar para o cara e falar, ó, tá vendo essa carroça? Que você gostaria de fazer no lugar dela, né? O cavalo mais rápido, tal, uma roda com o raio maior, tal. Você não pode fazer perguntas óbvias que você não estimula o consumidor, você Uhum. não explora a capacidade inventiva de abstrair as coisas enfim, e você vai perguntar uma coisa ruim, você vai receber resposta ruim, né? Já que você falou palavrão, Sim, shit in, shit sem out, né? problema. Então, eu acho Claro, que o Henry Ford, ele queria dizer isso. Então, eu vou lá e falo, galera, pesquisa tradicional, imagino puxa, que sim. questionário Porque se a coisa quantitativo, for somente incremental, nossa, até nossa, dá. assim, mas ninguém vai a lugar nenhum, É. não tem E aí quando eu discussão, chego, não tem mudança, e claro. aí quando eu chego nessa aula 5 eu falo, ó, uma boa pesquisa de campo, lógico, vai variar dependendo do tema, tal, envolve muito você sair em campo, você ir na casa das pessoas, você fazer observação, você perguntar as coisas, mas deixar as pessoas falarem livre, né, sem gerar os viés, é você falar com expert, é você falar com o consumidor da massa, o consumidor que está meio na base, né, que existem conceitos que mostram que existe um consumidor que fica entre os experts e a massa, que sabe se comunicar com os dois, então, e é um cara que, como eu já falei, ele tá na frente daquela tendência, daquela categoria, então ele sabe identificar uma coisa antes Tá. que todo mundo, é só você dar o estímulo certo para ele, e aí tem invasão de campo, né, invasão de cenário, desculpa, de você ir numa Paulista, num lugar legal, e observar, entrar num ônibus, observar tal, e a multifuncionalidade, né, Paulo, que você falou em um momento, é você levar o cara que é designer de formação, e eu sou um super fã de designer, né, o cara que tem a capacidade de ver uma pessoa fazendo alguma coisa, abrindo uma porta, e, putz, a maçaneta está no lugar que talvez não é ergonomicamente a melhor, mas um antropólogo também, que observa um Sim. comportamento e vê que, meu, por que aquela pessoa está fazendo aquilo lá, falando aquilo lá? Tem alguma coisa cultural, alguma coisa muito enraizada que faz ela ter aquele comportamento, então, não, é difícil, vamos tentar de outra forma. Então você leva as pessoas certas, faz um vai e volta no campo, né? Com o duplo diamante, não tem jarra aqui, eu não vou pagar, então. E aí você vai vendo e no final você, Sim. você faz o download de tudo que você viu, observou, e aí tenho certeza que vocês devem curtir a coisa dos mapas mentais, das coisas de você botar na parede tudo que você aprendeu, e aí numa visão única você consegue ver um insight verdadeiro, e aí sim você está pronto para fazer o carro mais rápido e não o cavalo mais rápido. Então, eu acho que essa frase dele, a má interpretação do Jobs, é isso. Se você sair perguntando de um jeito idiota, você vai receber resposta idiota que não vai servir para Uhum, nada. Então você uhum. tem que saber o jeito certo, e o jeito certo não é fácil. O jeito certo envolve suor, envolve. Exatamente, porque É, aí não é sobre a coisa, é sobre a dor. Qual é o problema que está resolvendo? E veja, o Jobs sabia exatamente qual era o problema que ele estava resolvendo. É isso, né? é. Só que não adianta perguntar que para quem vai responder de maneira incremental, não vai, não E vai você tem que estar funcionar. pronto para trazer as verdades incômodas, né. Tem uma frase do Uhum. Musk, que é boa, que ele fala que quando você sai em campo, você tem que estar preparado para voltar menos errado do que você começou. Talvez você não vai resolver tudo, você não vai trazer todas as verdades, né, mas você vai repensar algumas coisas que para vocês eram óbvias. Então, por isso Genial. que às vezes eu falo: "Ó, focus group, use com moderação", mas se você o bom do focus group é que você leva os executivos, a galera que fica lá no ar-condicionado, etcétera, que ele não vai querer sair na rua, talvez, mas pelo menos lá na sala espelho do Focus Group, com as coxinhas, com o ar-condicionado, ele vai ver o consumidor de Ele vai verdade dele. sentar. E aí Ele ele vai ver é. que, pô, talvez aquela campanha genial que só ele achou, porque ganhou o prêmio, não conectou com o público dele. Não, e Isso aí explica as a vendas. parte divertida da história é que lá dentro da sala senta um consumidor que tem zero a ver
zero compromisso Imaginou. com os executivos do outro lado do espelho e que diz com todas as letras: aquela campanha é uma merda. Pronto, Não entendi acabou. nada. Não Nossa, o entendi que ele quis nada. dizer lá, Pronto, acabou. E é a única forma dele ouvir isso, na verdade. Sim, Às então. vezes. Você tem que trazer os caras para ouvir as verdades, né? E a pesquisa tradicional muitas vezes não tinha medo de trazer esse questionamento, né? De mostrar que o cara estava errado. E a frase do Musk é boa para isso. Você tem que provar que você tem que trazer, diminuir o seu erro. Provavelmente você não vai eliminar ele, mas cada vez que você sai em campo, cada vez que você fizer alguma coisa, você vai diminuindo a sua interpretação errônea que você tinha originalmente de um público, de um mercado. Aliás, o Elon Musk, que não sei se vocês sabem, mas pelo que eu li de notícias uma meia hora antes desse programa, declarou que o Twitter está oficialmente comprado, né? Ele Isso aí entrou na todo dia, sede né? do Twitter carregando uma pia. Isso eu não sei, isso eu não Eu não vi. sabia também. Não, a foto que foi divulgada por ele, inclusive, é ele entrando na sede do Twitter carregando uma pia de banheiro. E a legenda da foto é Let That Sink In. Então é um trocadilho com sink, né? Que deixe isso ser entendido, deixe isso ficar estabelecido. Ele entrando na sede do Twitter, Let That Sink In. Mas essa notícia é Elon Musk. fresquinha mesmo. Mas amanhã Elon pode Musk, mudar tudo, né? Pode, claro. Pode. Elon Musk pode mudar tudo. Exatamente. Pode. Falando de coisas que podem mudar tudo, você, alguns minutos atrás, deu um exemplo ali, né, de inovações que parecem muito legais, mas que às vezes não servem para nada, né? Eu tenho um pouco a impressão de que esse é o caso do metaverso que está sendo criado pela Meta. Até por acaso fiz um post no dia de hoje sobre isso e o Paulo já fez vários aí nos últimos tempos, né? Eu fiz vários, faltou só eu prever que um acionista ia mandar o Zuckerberg parar de falar de metaverso. Certo? Minha sensação é que a ideia do metaverso é muito legal, talvez ela tenha um monte de utilidades, mas esse metaverso amplo que a Meta está tentando lançar carece justamente dessa resposta, né? Que assim, para que serve, né? Por que isso vai melhorar a minha vida? Você tem essa impressão também? Eu vou responder sua pergunta em duas frentes. A primeira é a minha opinião sobre o metaverso. Saiu recentemente o Hype Cycle da Gartner mais atual. Hype Cycle é aquela curva de tecnologias emergentes que eles publicam acho que todo ano. E eles colocaram o metaverso no começo da curva, que mostra que ainda é uma tecnologia sendo explorada, os casos de uso estão sendo formados, mas na legenda, que é a parte quase a linha fina da compreensão do gráfico, ele está com uma representação de triângulo, que é o tempo que aquela tecnologia vai atingir a maturidade. E no caso do metaverso está 10 anos. Então, eu acho que a Gartner, ela, com toda a expertise e a metodologia, eles estão respondendo a essa apreensão. Vai demorar 10 anos para o negócio ficar grande. Por enquanto, vai ser alguns casos de uso muito específicos, games, né, algumas campanhas, né, acho que a Nike fez um lançamento de um tênis lá, tal, e parece que foi super legal, tal, mas nicho, né, da tecnologia, pelo que eu sei, né, eu não sou especialista, tem muito o que fazer para a questão de integrar as plataformas, né, que vai fazer o cara sair de um metaverso para um outro metaverso, né, enfim. Mas assim, falta, eu acho, o SWOT que você falou, Bruno, né? Para que serve, né? Para ficar mais imersivo, para a gente ir em show, né? Quando a gente não pode ir pessoalmente, e tipo, fazer um meio termo do show que você podia ver na TV versus o show que você podia ver pessoalmente, não sei, pode ser que seja isso, tal. E aí, um exemplo que eu gosto de dar para meus alunos quando a gente fala de lançamentos, produtos ruins, que provavelmente não tiveram nenhum respaldo de Consumer Insight. Não sei se vocês ouviram falar da história uma luva para mulheres colocarem absorvente, tirarem absorvente, que foi lançado na Alemanha. Essa história é muito grave, assim, e ela pode ser, enfim, tem muitas nuances interessantes, provavelmente Não culturais, conheço, tá? não conheço Essa essa história é história. muito boa, depois pesquisem, eu mando o nome para vocês. Uma startup, isso que para mim é mais chocante, não foi uma empresa, tipo uma empresa tradicional, que tinha lá um monte de produto no pipeline e lançou um errado e tudo bem que os outros compensaram. A startup parece que só existia para isso, né? Hoje em dia provavelmente não existe mais. E eles estudaram o mercado, provavelmente do jeito que o Henry Ford fez, né? Fazendo perguntas enviesadas, perguntas que não traziam as respostas que importavam, e lançaram uma luva
para as mulheres tirarem o absorvente interno, né? E a luva era rosa, assim, esse era um detalhe muito marcante, né, na concepção. Então, como o público é feminino, a luva era rosa, e aí, na hora, as mulheres falam, meu, por que eu preciso disso, né? Por que eu preciso de uma luva? Eu conheço meu corpo, eu tenho, né? Claramente foi um produto que foi lançado com base nos tabus masculinos, tipo, para começar a empresa só tinha homem, então já é espetacular, porque, né, os caras. Uau! E aí eles lançaram isso enfim, não sei, para mim as perguntas, quem investiu dinheiro nisso, quem acreditou nisso, se eles falaram com algum consumidor, pelo menos um, né, Incrível, a mãe, a irmã e incrível. tal, mas é horrível, é um exemplo de o que não fazer quando você vai lançar um produto ou serviço. Desculpa ter saído totalmente do metaverso, Bruno, mas é que Não, isso é tão chocante, é perfeito. Não, mas recente isso. é a mesma coisa, né? Quer dizer, É. o que eu vou fazer com isso? Eu não É, preciso disso. Gente, essa é uma das oposições mais graves e difíceis de você contornar, porque quando alguém diz eu não preciso disso, uau! Então, né? A sim. não ser que seja uma compra apenas por desejo, por outras coisas, mas tem que ter uma utilidade, senão, em geral, né? Vai Você podia rolar. postar disso, Bruno, depois eu te passo o nome da empresa e tal, Pô, você por faz um Boa. favor, post, é fiquei surreal. curioso. Fiquei É. curioso agora. Mas você sabe que quando você fala do gráfico do Gartner Group e deste pensamento de uma timeline que vai levar uma década, aí sim. Aí eu olho para isso e falo, tá, ok. Acho que sim, isso é real. Mas você entende que este é o problema, e eu botei isso num artigo no LinkedIn alguns meses atrás. O problema é se levar 10 anos, algumas pessoas, algumas empresas não chegam vivas lá. Não É por chega, isso que 10 anos elas é muita mentem coisa, sobre isso. É por isso que é, elas mentem sobre a timeline, porque elas vão morrer antes. Esse sim. é o ponto. E aí tem a questão do Facebook, Meta agora, né, se eles botarem muita ênfase nisso versus o cash call deles, né, o que dá dinheiro, isso pode mudar, valor deles, por que o Facebook existe, né, e então tem uns impactos E é o que interessantes está aí. acontecendo, né? É, As ações despencaram. sim. Depois daquele acionista falar aquilo, então despencaram mais ainda. É. E eles têm um problema com Cara, fake news, enfim, com coisas que a gente sabe que impactam, né, porque hoje em dia transparência, etc, tal, é fundamental. e essa é parte do problema, né, Danilo? Que é mais do que apenas o Zuckerberg só falar do metaverso. Né? Na verdade, o acionista estava reclamando lá não apenas disto, porque o Zuckerberg, vamos lá, hoje é a figura pública, a face pública do Meta. Mas não era exatamente só sobre isso que ele estava falando. Ele estava falando sobre dinheiro e atenção da companhia como um todo monotemática, quando ela tem coisas muito sérias que ela precisa resolver, que você acabou Sim, de citar. é, Então, gente, não dá para você ficar ninando uma coisa aqui quando o prédio ao lado pega fogo. Não sim, vai rolar. exatamente. Mas esse é o problema lá da cúpula lá, né, a gente Total. só vai, aquele meme do Michael Jackson, comer pipoca e olhar o que vai acontecer, né. Uhum. Mas você sabe que falando em inovação e ainda no universo do Meta, aconteceu uma coisa comigo e eu fui vendo que aconteceu com muitas pessoas também, muitas outras pessoas próximas de mim, que o meu uso do Facebook nos últimos tempos, ele aumentou, embora tenha se modificado radicalmente. Aumentou porque os grupos começaram a funcionar de uma maneira muito mais interessante. Grupos de interesses específicos. Aí, no meu caso, música, rock, guitarras, que são os meus hobbies. Então, aumentou o meu uso do Facebook, que estava Interessante. batendo zero há pouco tempo atrás. Né? Aumentou, mas aumentou dentro de nichos específicos, aonde o Facebook está descobrindo uma nova forma de ser usado, que lembra muito o Orkut, né? Comunidade. É Hum. aquele raciocínio. Isso não estava previsto, não é? Ninguém promoveu isso o suficiente como se estivesse vendo que isso era um design de alteração do produto, de Mas eu ajuste do acho que eles produto. devem ter Mas está mudado o acontecendo. algoritmo, hein, Paulo, porque, Sim,
eles são os maiores beneficiários lá do famoso viés da confirmação, Total. né? Das pessoas darem like no que elas acreditam, e aí isso Uhum. alimentar o feed delas. Se eles mudaram o algoritmo para conectar conectar você com seus atos preferidos, eu vejo esperança de que o Facebook pode virar um lugar habitável de novo, né? Porque Sim, realmente não dá exatamente. mais, né? Porque o grupo, por exemplo, sei lá, de gente que curte guitarras, né? É um grupo onde as próprias regras da comunidade dizem o seguinte: olha, os assuntos são específicos aqui. Então, não é que você pode ou não pode falar disto ou daquilo outro. Não, não, é uma comunidade sobre guitarras. Só pode falar sobre guitarras. Então, não tem outra. É difícil que, então, aquela comunidade me gere coisas ruins ou que ela seja invadida por discussão política, porque está lá, o negócio é só sobre guitarra. Então, ok. Né? Então, eu imagino que isso esteja funcionando muito bem Que nesses bom tempos saber. tão ruins e polarizados para certos assuntos. No Brasil, né, comunidades estão. Eu adoro o Twitter, né? A gente falou agora também, mas não Tá. consigo mais entrar. Acho que virou Pois é. uma guerra civil lá, e eles mudaram a forma como eles classificam, né, os tweets, tal. Os tweets mais relevantes aparecem na frente, sendo que antes o que movia era o tempo, né? Os mais recentes na frente, e tal. Tá. Ficou uma coisa horrível. Não sei se o Musk Quem, vai mudar isso. Pois é, quem sabe. Mas eu vou falar uma coisa polêmica, gente. Eu ainda acho que. Eu também tive esse meu momento de assim, o Facebook tá ruim e tal, eu vou dar uma rodada para outros lugares. Mas eu acho que ainda é a rede onde consegue se construir diálogos mais interessantes. Porque o Twitter tá muito tóxico, né? O LinkedIn, acho que o Danilo frequenta tanto quanto eu ali. Eu frequento bastante o LinkedIn, mas a gente sabe que, né, virou também um pouco. Piorou demais, né? Piorou demais, né? Tudo é post de inspiração, de fanfic, de autoajuda, né? Enquete. Enquete, né? Não tem nada muito profundo ali. E pelo menos na minha comunidade de amigos, no Facebook, eu ainda consigo ter ali algumas conversas Interessante. interessantes, sabe? Agora, eu acho que a rede mais positiva, pelo menos das que eu frequento, é o Instagram. O Instagram é uma rede Concordo. interessante, porque eu consigo colocar coisas profundas lá e eu não sou atacado por isso. Talvez as pessoas me deixem de seguir, mas eu não sou cancelado lá no Sim. Instagram. Interessante. Também gosto do Instagram. Eu acho que o Instagram ele tem uma combinação de imagem com texto que eu acho que é interessante, né? Acho que ainda a imagem é o carro-chefe, mas às vezes algumas pessoas escrevem algumas coisas reflexivas. Não foi invadido pelo ódio, pela polarização, tanto como as outras redes. Então também, eu gosto do Instagram. Eu publico as minhas coisas, meus hobbies lá também, as brincadeiras com minha filha. Acho que tem um aspecto positivo interessante ainda. Quais são os seus hobbies? Cara, eu tenho hobbies que vocês conhecem desde o Story Talks. Eu gosto de nadar, já fiz aquelas travessias malucas lá, que foi uma das histórias que eu contei. Faz tempo que eu não faço travessia, né? Mas nadar, piscina e tal, ainda estou bem ativo aí. Eu adoro viajar, sou louco da viagem, assim. Mas assim, alguns hobbies meus, eles têm a ver com algumas coisas que, de certa forma, estão conectadas com a minha carreira, etc. Tal. Eu adoro escrever. Então, desde a época da pandemia, minha filha agora está com 8 anos, mas na pandemia ela tinha 4, 5. A gente cria história junto, eu estou escrevendo essas histórias agora. Então, Que legal isso. virou uma válvula de escape na pandemia, de tadinha, né? Ela ficou presa, filha única. Filho único na pandemia é uma desgraça, né? Espero que não tenha mais pandemia, porque, Bruno, acho que você tem um filho só, né? Não sei se você vai continuar com um filho só, mas pensa nisso. Se tiver outra pandemia, bota mais um filho aí no jogo. Então a gente foi o jeito da gente escapar dessa coisa. Então a gente já escreveu altas histórias, tá? Uma coisa que eu gosto muito, tal. Eu gosto de visualização de dado, sabe? De fazer um gráfico bonito, com informação e tentar contar uma história com esse gráfico, tal. Então às vezes eu posto. Eu gosto de fazer diagrama de Venn, sabe? Aquele lá que tem lá as bolinhas, tal, e no meio tem uma coisa que é comum às outras bolinhas, tal. Então é a minha nerdice e tal, né? Tem a Maczice, essa é a minha nerdice e tal. Nerdice total. Danilo. Eu gosto de cinema, Bacana. gosto de série.
você vê que tudo tem a ver com história, com coisa. Por isso que eu me identifico pra caramba com o propósito de vocês, assim. Quero fazer Legal. o curso avançado aí que eu vi que vocês anunciaram recente e tal. Sim, segunda edição em maio, Sim. venda, inscrições abertas já. Vou tentar me organizar para fazer. Que bom, fico feliz. Tá no mudo, Bruno. E aproveitando o Prazer. jabá para quem estiver ouvindo, né? Próximo curso aberto, Olha lá. final de janeiro. Final Tá? de Veja lá janeiro, no nosso próximo site. curso aberto. E o próximo edição do curso avançado, aí só para quem já fez o Story Talks, como é o caso do Danilo, aí sim em maio do ano que vem, mas ambos já com inscrições abertas, storytalks.com.br, você vai encontrar tudo lá. E pode se inscrever que o mundo não acabou. Não sei quando você está ouvindo isso aqui, mas o mundo não acabou. E em maio, acho que vamos estar, acho que tende a uma normalidade, né? Acho que depois de 5 meses de resultado eleitoral, enfim. Esperamos. Vamos ver. Ainda não sabemos, que hoje é 27 de outubro, o dia que gravamos, então você tem futurologia para 2023, Danilo? Nós Então, falamos sobre isso, tendências e tudo. Você tem alguma coisa, alguma visão nesse sentido? eu sou adepto da galera da Box, fazendo o jabá deles aqui, da M-Web, né, que é uma super futurista aí, de nome, né, que está tudo super pop em todos os SXSWs e eventos de inovação. A gente não prevê futuro, no máximo a gente ajuda a criar o futuro, né, e a gente tem que se munir das melhores informações, né? E hoje em dia isso não é trivial, né? As melhores informações, difícil, né? Um O lugar desafio hoje neutro. é filtrar, né? É É isso. filtrar, porque Para criar os disponível cenários, tá. né? Então, assim, a Box adora usar o exemplo dos carros voadores, né? Ah, será que a gente vai ter carro voador em 2030? Então você começa a se perguntar, né? Quem está fazendo carro voador? Quais são as perspectivas? Mal tem lei para drone, né? Imagina. Então a gente está tão longe disso e as pessoas às vezes querem antecipar uma coisa, querem criar um futuro que não existe, né? Então a gente não prevê, a gente ajuda a criar o futuro junto, tal. E eu sou muito, de novo, em favor de criação de cenários, colocar informações que ajudam a tornar esses cenários críveis, né? E de alguma forma palatáveis para quem vai consumir esses cenários, e você agir para todos os cenários, mas com mais ênfase naquele cenário que você acha que tem mais chance, né? Que parece ser o que realmente vai acontecer. Então, tem que manter o olhar muito amplo para tudo que está acontecendo e tentar organizar isso. Então, no curso lá que eu dou, na pós-graduação, tem bastante frame do Trend Watching, da M-Web e tal, que ajuda a organizar a informação, né? Porque no fundo a informação está aí. Só tem que peneirar, que não é trivial, de novo, e colocar numa data visualização, ó, não é à toa, Rob, de que seja entendível e que seja também insightful, né? Eu gosto de falar que às vezes quando você organiza a informação num mapa mental, numa interface legal, você bate o olho e isso te ajuda a pensar, né? Não é só simplesmente um registro das ideias, né? Um registro das coisas. Às vezes eu tenho a impressão que a futurologia acaba criando um pouco do futuro também. Você tem essa impressão? Por exemplo, um monte de gente começa a falar sobre carro voador, vamos supor, aí não tem ninguém fazendo carro voador. Mas isso vira um buzz tão grande que aí, de repente, alguém vai começar a investir nisso. Não acontecem esses movimentos? Eu acho que pode até acontecer, Bruno, mas eu acho que talvez aconteça muito menos do que a gente imagina. Talvez seja um viés humano de achar que as conversas fizeram gerar as coisas. E, na verdade, quando as conversas começaram, as coisas já estavam sendo criadas. Então, difícil, né, colocar numa linha do tempo, mas sim. Eu acho que o exemplo que a Box fala dos carros voadores é muito verdade. Desde o De Volta ao Futuro 2, né, que acho que foi em 1990, se fala de carro voador, e outro dia, 2015, né, que foi a data do De Volta ao Futuro 2, né, a gente não tá nem drone, tá na rua, né? Quiçá o carro voador, né? Então. Mas A peraí, nossa deixa eu imaginação trazer. voa demais, né? E a Eu culpa é vou dos filmes trazer para também. eu vou trazer para uma provocação muito mais concreta e real Boa. aqui. Um influencer de tecnologia essa semana postou o seguinte: ele fez um post dizendo assim: não, você está louco se você comprar o iPhone 14. Não faça isso, porque o Elon Musk vai lançar um celular completamente revolucionário Uau. daqui a pouco tempo.
E Caramba, isso é você viu verdade? alguma coisa? Bom, quer dizer, foi Não isso caiu que no meu ele radar. postou. Foi isso que ele postou, a influência de tecnologia. E veja só, americano, tá? Não no Brasil, norte-americano. Agora, veja só, ele está jogando forte nessa aposta, né, de que isso vai acontecer. Ele é um influencer, então tem uma certa reputação ali, mas ao mesmo tempo ele não é dono da Apple nem sócio do Musk, então não tem o dinheiro dele sendo jogado ali. Mas o que você acha dessa possibilidade? Porque o problema está ligado ao nome do Elon Musk, né? E a gente nunca sabe o que vai acontecer quando o Sim. nome dele está na fita. Eu acho que o celular, pensando em todo o desafio técnico, né, que não é pequeno, né, Google, Amazon, Microsoft, todo mundo já quebrou a cara, né, tentando lançar um celular. Então prova que não é só ter dinheiro, ter pessoas, O tal. problema é que ninguém tinha Starlink colocada lá em cima, né? Não, tem muitos fatores, né, que explicam o Hum, insucesso dessas o Google menos, porque até tem gente que compra lá o Pixel, né, sei lá, o celular deles, mas desse tamanho, né, mercado. Mas assim, ele nunca veio para o Brasil, por exemplo, né? Sim, Eu nunca usei o Pixel, mas a ficha técnica me parece um telefone que eu sim. gostaria, mas Sim, e não ele é tem. nativão, tem as integrações com É. os softwares, né. Mas eu acho que essa coisa do influencer falar e talvez fazer um pouco o que o Bruno falou, né, de virar uma profecia autorrealizável, eu acho que funciona mais para coisa digital. Eu acho que o mercado Hum. de cripto é muito isso, né, alguém vai lá e fala uma Sim, ok. coisa, né, acho que o cripto é um exemplo fantástico, né. "Ah, o cripto vai Tá. cair". E aí acho que porque todo mundo acredita que vai cair e tal, cai, né. "Ah, o cripto vai subir", aí, né, sobe, né. Eu acho que tem um mundo de influencers que, se bobear, a gente não sabe de verdade, as motivações, né, o que move eles a fazerem. Sim, pois é. Talvez eles estão aí para gerar esses movimentos, né. Então, Uhum. para coisa digital eu concordo e acho que é possível. E o mundo digital, de novo, que eu falei lá no começo, você cria as coisas fáceis, né, Sim, já tem as sim. plataformas, já tem muitas vezes os ecossistemas, tal, e você joga lá mais uma coisa, se você tem esse poder de uma plataforma, e a coisa sai, né. O Google, se quiser lançar cripto, o Google, sei lá, acho que rola, mas talvez não seja a prioridade deles. Mas para celular, eu já sou mais cético. Acho que, o buraco é mais embaixo. Tá, tá. Quando eu dei esse exemplo, na verdade, quando eu falei disso, o exemplo que eu queria ter dado era, por exemplo, dos filmes de ficção científica, né, das séries de Ah, ficção tá. científica, que muitas vezes acabam inventando coisas, né? Dizem que Star Trek, por exemplo, acabou inspirando, né, vários inovadores, cientistas O e tal. tablet, né. O tablet, né, o celular, não sei até que ponto isso é verdade, mas tem um pouco desse mito, né? Hum. Ah, se fosse assim, né, Bruno, a gente teria máquina de teletransporte. Quantos filmes trabalharam com o conceito de teletransporte, Putz, né? A Poxa. sim, Mosca, o Jornada nas toda vez, Estrelas, todo exato, mundo, né. toda vez que alguém fala de carro voador, eu falo: Eu "Pra penso na máquina de quê? Eu quero teletransporte. teletransporte, É. eu não quero carro voador, tá louco?" Sim. Você lembra eu sei que o Bruno gosta de Simpsons. O Homer inventou um uso de caso incrível para o teletransporte. Ele botou uma máquina no sofá do lado e a outra do lado da geladeira, então ele botava o braço, o braço dele aparecia do lado da geladeira e ele trazia a cerveja para perto dele. Esse era o uso de caso do teletransporte para o Homer. Imagina, não é que ele quer viajar sem pegar avião, tal, ele só quer não precisar subir um andar para ir na cozinha. Uau! Tudo é Perfeito. sobre uso de caso, né, se tiver um uso de caso bom, vamos É, investir. é. E uma outra coisa, casa inteligente, você acha que isso vai pegar mesmo e tal? Tem um tanto de modismo, como é que você enxerga? Eu acho que eu gosto muito de livro de inteligência artificial, não só livro técnico, mas romance, né. O Ian McEwan, que é aquele autor inglês, ele tem um livro muito bom de inteligência artificial. Eu li um livro agora daquele escritor japonês que ganhou o Nobel, que chama Clara e o Sol. Eu acho que tem uma coisa sobre inteligência artificial que não é que ela é negligenciada, mas, a gente tem alguns comportamentos tão automáticos, né, que a gente não precisa pensar para fazer, né, que a gente aprende desde pequeno, né, bebê, tal, olhando, etc, tal, que a inteligência artificial parece que ela tem dificuldade de emular as coisas simples, né. Então, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente tende a pensar lá no cara que ganha lá do Kasparov, da coisa matemática, do algoritmo, mas
eu acho que ainda vai demorar muito tempo para ter um robô, uma máquina que imita o comportamento humano, porque tem muita parte do comportamento humano que é difícil de imitar, porque a gente nem sabe o que, que é. Tem até esse é um assunto que eu gosto também, o lance do livre-arbítrio, né? Tem gente que acha que o livre-arbítrio é um mito, né? Que a maioria das decisões que a gente toma, na verdade, não é porque a gente decidiu, é porque enfim, o seu cérebro toma essa decisão automática. Então, no momento que a gente mal entende como funcionam os nossos mecanismos de decisão, de fazer isso versus outro, o que a inteligência artificial vai fazer? Ela vai ser para automação de fábrica, sim, né? Colocar os robozinhos, os bracinhos, tal, na agro, né? O famoso agro é pop, só que não emprega ninguém, porque tudo é automático no campo hoje, né? Nos países mais modernos, inclusive o Brasil, né? Então isso sim, isso o uso de máquina, né, para tornar mais eficiente, mas enfim, eu adoro, é um assunto que passaria horas falando, porque tem várias interpretações. O Paulo falou lá do lance do algoritmo, que talvez o algoritmo para interpretar emoção é melhor do que o humano, sim, talvez, mas talvez para alguma coisa muito fácil não consiga, porque é um comportamento difícil de investigar. Então tem muita nuance, muita coisa que ainda vai ser discutida, e tem uns autores incríveis também, né? Eu falei dos de romance, mas tem o Yuval Harari, tem os caras que falam de inteligência artificial de uma maneira um pouco mais, às vezes até espiritual, né? Porque é difícil. Você sabe que tem uma coisa muito louca, né, Danilo, no homem criando a inteligência artificial. Tem uma coisa muito louca e tudo bem, ok? Existe esse espaço, essa necessidade está sendo desenvolvida. Mas a inteligência humana está baseada num absoluto mistério, que Total, inclusive a total. ciência mais profunda chama de the hard problem of conscience, o problema duro da consciência. Por quê? A ciência não sabe o que é a consciência humana, nem onde ela está, nem de onde ela vem, nem como ela funciona. O resto é especulação. E o louco é que a gente está criando uma inteligência artificial que tenta emular algo que a gente não faz a menor ideia do que é. Sim, exato. É A gente super está criando um incrível. negócio que a gente mesmo não entende como que é. Super incrível. Super incrível, exato. Olha lá, dá pra fazer outro Story Talk só disso, É né? isso, Mas é Nossa, muito só louco. disso. É muito louco. Né? Só disso mesmo, né? Esse acho que é um assunto muito interessante. Muito. Danilo, a gente está chegando aqui mais ou menos em 1 hora e meia de programa, que é o nosso tempo-alvo. E antes de fechar o programa, a gente sempre dá um tempo para o convidado falar o que quiser, né? Então, se você quiser dar dicas culturais, contar onde é que as pessoas te encontram na internet, enfim, se você quiser dar uma mensagem para o Brasil, mandar um beijo para sua mãe, esse é o momento. Não, vocês me encontram no LinkedIn, no Instagram. No Instagram eu me permito passar vergonha com as minhas tentativas, né? Eu sou muito do test and learn, né? Jogar uma ideia lá e ver como as pessoas respondem, né? Então é um gráfico, até charge às vezes eu gosto de fazer, mesmo não sabendo desenhar direito e tal. Então meu trabalho aparece lá. Vocês me encontram na SPM, se bem que agora está meio caótico, mas lá na Joaquim Távora, lá no prédio SPM Tech. Me encontram por aí. Hoje eu estou muito no home office, né? Acho que me adaptei muito ao home office. Eu imaginava que acho que eu não seria uma pessoa muito adaptável, porque eu sou meio disperso. As coisas interessantes roubam minha atenção, sabe? Tipo, criança que vê um balão, vai correndo atrás do balão, mas E acho aí que a gente descobre que não tem coisas interessantes no lugar de trabalho. Pois é, não, você acaba, né, por exemplo, né, ótimo voltar de férias, né, as pessoas às vezes fazem aquelas perguntas protocolares, aí como foi as férias, e elas não querem ouvir, né, elas fazem só uma Não, pergunta, você não precisa mais se é. sujeitar a isso, né, então é ótimo, né, exato, acho que Home a office gente é o aprende, futuro da vida. home office é legal porque a gente não desperdiça tempo com coisas que a gente nunca gostou e fingia que gostava ou nem percebia, né, de Boa, novo, mecanismo cerebral incrível. boa. Então estou muito em casa, estou pelo bairro aqui, com as minhas cachorras que vocês conheceram, minha filha que gosta de passear, viajo, gosto de viajar em família e tal, e tô aí assistindo seriados, adoro temática de terror,
Se vocês tiverem dicas depois, me falem. Tô assistindo uns seriados agora na Netflix, não me pegou ainda, mas vai ter um do Guilherme Del Toro agora no final do mês, que daí parece que vai ser bom, mas estou aberto a sugestões aí, então... Olha, sobre terror, eu recomendo qualquer um do Mike Flanagan, Então, eu conhece? tô assistindo dele, o Clube da Meia-Noite, mas não me pegou, cara. Os dois É, anteriores dele, que incríveis. então, o Clube da Meia-Noite é um pouco diferente, né? É mais drama, menos terror. Isso, Mas aquele primeiro da Mansão, nossa, para mim, esse é incrível, é esse é o melhor incrível. ali. É Ele muito tem bom. uma, né, uma condução de Diga o história nome. Diga o com nome para aqueles produção que high vão class. assistir. Eu não estou entre eles, eu não vejo terror, mas vamos lá, indiquem de verdade. Como é o nome da série que você está indicando? A Maldição da Casa da Colina. É baseado no livro da Shirley Jackson, que é uma Perfeito. autora incrível de terror, que ela é americana, falecida, porque ela é da década de, sei lá, 30, 40 e tal. E aí acho que o Flanagan pegou 2 livros dela e adaptou. Eu não lembro o nome, Bruno, cara, me É, ajuda aí. a Maldição da Mansão Hill É. Esse é é o o primeiro. melhor. Uhum. Aí tem a Maldição da Mansão Bly, ou Bly, sei lá como se fala. Esse não me pegou muito. Tem a Missa da Meia-Noite, que eu achei incrível, mas Missa da aí já é uma Meia-Noite é outra incrível. pegada, Missa né? da Meia-Noite é uma mistura de gêneros absurda, né? As coisas vão Pois acontecendo, é. você vai falando, caramba, realmente aconteceu isso? Mistura filme de zumbi com vampiro, enfim, é incrível. Não, e com puta drama, né? Com umas É, atuações incríveis, assim. sim, Porque podia não ter o vampiro, podia não ter o zumbi, ainda assim os personagens seriam incríveis. Assim. sim. E é tipo Breaking Bad, os protagonistas É, morrem e você fala, caramba, e agora? Quem que vai ser né? É incrível. esse eu acho que vale a pena você dar uma olhada, Paulo. Porque não é. Não, não há hipótese. Não. Não há hipótese. Não É porque o assista. terror dele não é um De terror jeito clássico, nenhum. entendeu? É Não um é, terror diferente. sim. Não, mas zumbis já jogaram para completamente fora do meu campo. Não, não há hipótese. Ah, Mas e eu tem tenho uma, outras coisas que eu assisto. tem uma literatura latino-americana de autoras femininas que estão trazendo terror e que é incrível. Tem uma argentina chamada Mariana Enríquez, ela vale muito a pena ser conhecida. Tem uma equatoriana que escreveu um filme chamado A Mandíbula, é super recente, saiu crítica na Folha. O livro é incrível. Tem uma boliviana que fez um livro de contos, que agora não fugiu o nome, e tem uma mexicana que bebeu do Labirinto de Fauno, aquele realismo mágico, mas que traz um pouco de história junto, tal. Então também recomendo literatura feminina latino-americana, quem gosta de sobrenatural, de Muito terror, bom. tal. Bacana. Gente, essas são dicas de alguém que realmente se aprofunda no gênero, hein? Quando dá, né, Bruno? Porque a vida não é Poxa fácil, né, vida. cara, né? Não, olha, tô vendo que Muito a gente vai bom. te convidar ano que vem, não para falar de inovação, mas para falar De de terror. gênero terror aqui, porque Olha, Isso. faz é muito Boa. um legal. módulo terror, né? Como que você cria histórias de terror que mexem no imaginário, no subconsciente da pessoa e a mensagem fica ainda mais forte, né, na cabeça da pessoa. Vocês querem a É, minha participação? É bom expandir isso para terror e fantasia. tá Mas bom, não tem problema. Fantasia tá e tudo cruzado. sci-fi, aí tá maravilhoso. Isso. Muito bom. Tô inclusive comprando o Mandíbula agora na Compra. Amazon, Compra. Se você não em gostar, eu dou homenagem ao dinheiro de Danilo volta. aqui. Boa. Muito bom. Tá bom. Ah, e sci-fi, os livros do Andy Weir, lá, O Perdido em Marte, o último livro dele, O Devoradores de Luz, deixa eu ver, tá na minha estante aqui. Devoradores de Estrelas. Incrível esse filme. É o cara que escreveu O Opa, Perdido em Marte, lá, que virou aí filme com sim, o Matt Damon. Esse cara, Legal. junto com aquele sensacional. Black Crouch, do Matéria Escura, melhores autores de sci-fi ultimamente. Pode pegar esses Sensacional. dois. Muito obrigado pela dica para mim também. Ótimo. Estamos aí. Sensacional. Maravilha. Danilo, muito obrigado pela Obrigado. presença. Finalmente deu certo, né? A gente está tentando Finalmente. combinar faz um tempinho. Aliás, a gente tem falado isso para todos os convidados, né? Você já viu, Paulo? Nas últimas gravações a gente sempre fala, pô, Sim, finalmente deu certo e tal. Acreditem, vai dar exatamente. certo. Os outros É, convidados. Não, nós ficamos exatamente. Tem um monte de felizes. gente pré-convidada que ainda não veio, mas É, tem uma fila grande, as pessoas o virão. bimestre não nos foi muito favorável para que a gente conseguisse tempo para fazer, por diversas dificuldades, diversas coisas, mas o importante é que agora a gente está conseguindo recolocar aos poucos aí no trilho. É isso aí. Obrigado aí pelo convite e estamos Uma aí. Se honra. precisarem
de mim, e eu vou analisar com carinho essa segunda a aula avançada para quem já participou, porque eu sou fã de Maravilha. vocês e o Bruno sabe disso. Que bom. Muito bacana. Obrigado. Muito obrigado e vamos ver se a gente vive uma história de zumbis aí na partir de domingo ou se o Brasil vai estar normal. Tchau, Valeu, Um abraço. gente. Tchau, tchau. Valeu. Valeu.